Vamos lá, colocar aqui o nosso título. Enquanto o Insta avisa vocês que eu já estou aqui. Administrador, perfil, competências, tecnologias e desafios. Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, tá? E aí, quem não assistir, né, a live, vai poder assistir esse material completo no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não segue a gente no canal do YouTube, Instituto Ana Beltrão, clica lá e já segue, que eu vou depois disponibilizar esse livro, esse vídeo, né, essa live para vocês, e vocês vão assistir completo com todos os slides, com todas as informações, tá certo? São 20 horas, horário que nós agendamos, e eu vou fazer aqui algumas considerações, que é o tempinho que o Instagram avisa para vocês que eu estou aqui. Então, fazia um tempinho que eu não batia esse papo com vocês aqui ao vivo, né? Mas dia 9 de setembro foi o dia do administrador, e eu elaborei esse material, que eu vou conversar com vocês sobre isso hoje, para uma palestra para cursos técnicos em administração. E o material ficou tão gostoso, tão leve, tão atualizado com as novas demandas do administrador, para hoje e para o futuro, que eu disse, cara, eu tenho que trazer esse material para a minha galera, tá? E aí, nós vamos começar esse bate-papo aqui. Quem estiver participando, quiser mandar aí sua pergunta, sua dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou ali, ó, naquele balãozinho com a interrogação, que eu vou respondendo aqui para vocês, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, tá? E aí, eu vou puxar para vocês aqui o primeiro slide para a gente ir conversando sobre o nosso tema. Opa, não é esse não, peraí. Deixa eu procurar ele aqui de novo. Cadê? Achei você. Aqui. E a gente começa esse bate-papo, né, falando sobre o maior mito acerca sobre o curso de administração. Eu até compartilhei com esses alunos lá do curso técnico que eu sou a ovelha negra da família. Por quê? Em primeiro lugar, a maioria dos meus irmãos, meus primos e outros familiares, né, partiram para a área da saúde, para a área de engenharia, arquitetura, tá certo? E eu resolvi fazer a administração, né? Já fui ali na contramão. Mas meio assim, mas ok, seguimos em frente, tá? E assim, existe esse mito de que quem escolhe a administração é porque não sabe o que quer. E isso é um grande engano. Sabe por quê? A administração é um dos cursos mais amplos e completos que existe. Um administrador que se especializa nas mais diversas áreas de possibilidades. Ele atua em todos os lugares. Um administrador que faz uma especialização em gestão hospitalar, ele está dentro da saúde, né? Um administrador que faz uma especialização para a área de engenharia, para a área de projetos, ele está em todo lugar. E eu costumo dizer que quem escolhe a administração, na verdade, não somos nós somos escolhidos pela administração. Justamente porque a gente começa quebrando o paradigma quando nós temos a coragem de fazer, de cursar a administração, de formar em administração. E a administração, ela é fundamental para os negócios. As empresas que ainda insistem, né, em existir sem um administrador para contribuir na gestão, ou ela vive respirando por aparelhos, ou ela vive, sabe, naquela correria eterna, apagando incêndios, ou muito provavelmente ela está fadada a fechar, tá certo? Então, se você é dono de negócio e você está me escutando agora, por exemplo, você é um médico que você tem uma clínica, tá? Coloca um administrador para te ajudar,
tá certo? Você vai poder focar mais no produto final do que você vai entregar e esse administrador vai te auxiliar e trabalhar junto com você na gestão dessa clínica. E isso vale para todos os negócios. Então, baixa, sabe, cai por terra esse mito de que quem escolhe a administração é porque não sabe o que quer. Isso aí, ó, tá completamente por fora. E eu digo mais para vocês, tá? Existe um receio de que com a tecnologia, com a IA, algumas profissões elas, né, vão se tornar obsoletas, como, por exemplo, é o caso ali do atendente no WhatsApp. A gente já tem aí os primeiros atendimentos, as primeiras fases do atendimento, que já acontece com auxílio de tecnologia de IA, e realmente algumas profissões ali vão ficar meio obsoletas, né? Ou diminuir o número da contratação. Mas no que diz respeito ao administrador, a gente vai ver aqui que não, tá, gente? O administrador é que, na verdade, dá a batida para essa tecnologia ela existir e ela ser realmente útil dentro das empresas, e nós vamos ver isso aqui no decorrer desse bate-papo. Então, a primeira coisa que a gente já aprendeu hoje aqui é que não existe isso de que quem escolhe a administração não sabe o que quer. Quem escolhe a administração está sendo muito inteligente, muito estrategista, pois é uma área ampla, de ampla atuação, tá certo? E aí, a FIA Business School, ela nos traz a indicação aí de pelo menos 20 principais áreas da administração para você, profissional, atuar, tá? E veja, as 20 principais é o tema-chave dessa área, mas cada uma dessas áreas que você está vendo aí nesse slide agora, existem sub-áreas onde esse administrador pode atuar e se especializar. Então, observem, a administração tem um campo amplo para a atuação, tá? E aí, as 20 principais seriam o quê? A área de logística, de estratégia, finanças, marketing, a área acadêmica, onde a gente faz voltado à formação para licenciatura, e a gente dá aula aí nos cursos técnicos, nas graduações, nas especializações. A gente tem o administrador na área de qualidade, na área de auditoria, comércio exterior, gestão ambiental, gestão de projetos, terceiro setor, controladoria, administração de hospitais, pública e também na gestão de informações. Essas são algumas e eu vou fechar as 20 com vocês daqui a pouquinho. Mas só por esse slide aqui, vocês já conseguem observar como a atuação do administrador no dia a dia, né, nas empresas, no mercado de trabalho, é extensa, é ampla, tá? Então, não deixem que esse tipo de colocação de que quem escolhe administração não sabe o que quer te atinja, porque isso definitivamente não existe. Você faz administração, você tem uma infinidade de áreas aí para você se especializar, tá certo? E como eu citei anteriormente, se você faz uma especialização em gestão hospitalar, faz administração hospitalar, eis que você está lá dentro da área da saúde. Então, uma empresa que seja inteligente, ou ela tem um administrador para ajudar na gestão, ou o proprietário, que pode ser de qualquer área diversa, ele faz alguma formação dentro dessa área para realmente poder conduzir o seu negócio da maneira correta. E não importa qual seja, né, aí o tamanho do seu negócio. Desde uma empresa que você trabalha dentro da sua casa, às vezes na cozinha da sua casa, né? Ou uma outra área pequena, que você tem um estúdio, por exemplo, uma clínica de estética, não importa. Minimamente você precisa conhecer de gestão ou ter alguém da área de administração para te oferecer esse suporte. Tá? Além de você ter uma organização interna de procedimentos, documentos, área administrativa como um todo, e um cuidado mais refinado no atendimento ao cliente, na venda daquilo que você, né, quer entregar para o seu público, o administrador ele te ajuda a tomar as melhores decisões para que você mantenha seu negócio funcionando com saúde e você possa aos pouquinhos aí escalar, ou seja, aumentar, né, as suas vendas e você ter mais lucro. Tá? A gente tem também aí indicado pela FIA a área de gestão de pessoas, que é uma área hoje que as empresas finalmente acordaram
e entender o que você não pode viver sem, porque hoje cuidar da sua gente, do seu colaborador, é fundamental, né? A área de empreendedorismo, quando você não é administrador e não possui nenhum conhecimento, você vive correndo da sala para a cozinha. Eu costumo dizer que quando o dono de uma empresa, né, ele vai lá e coloca o seu negócio e ele não tem minimamente conhecimento de como gerir aquela empresa, vai aprendendo ali através de um feeling ou do dia a dia ou quando os problemas vão acontecendo, esse empreendedor acaba se tornando ali funcionário do seu próprio negócio, o seu tempo fica muito escasso, sua qualidade de vida diminui muito e muitas vezes ele pensa em desistir, porque acha que não está valendo a pena. Então, minimamente, coloca ali, né, um administrador para cuidar dessa parte mais administrativa, financeira, para poder te dar esse suporte, tá? Uma área que está muito em ascensão e crescimento nos dias atuais, que é a minha área de atuação, né? Além da gestão de pessoas, é a área de consultoria, aonde esse administrador vai entrar na sua empresa, vai fazer um diagnóstico, procurar identificar onde são os pontos de melhoria, quais são os focos de problema, elaborar um plano de ação para trazer soluções eficazes e pode te ajudar implantando essas ações no dia a dia, seja de processos, seja de treinamento de pessoas, através da assessoria, que é um trabalho que complementa o nosso trabalho dentro da consultoria, tá? A área de vendas, que é o verdadeiro coração da empresa, que é o que bombeia sangue, né, para essa empresa realmente funcionar, se manter competitiva, poder contratar pessoas, pagar pessoas, contratar pessoas de qualidade, profissionais que realmente vão ser um diferencial competitivo no seu negócio. Tudo começa a partir da área de vendas. Também a área de relacionamento com o cliente. No funil de vendas, a gente começa com a fase de prospecção, que é identificando ali no nosso mercado quem são os nossos potenciais clientes. Quando a gente identifica, começa a fazer contato, dentro desse funil de vendas, esse cliente vai passando aí por diversas fases até que a gente leve ele ao fechamento e a gente, para manter, né, uma recompra, esse cliente fidelizado, é fundamental que essa parte aí, ó, do relacionamento com o cliente, ele seja feito com muito cuidado. E ninguém melhor do que um administrador para executá-las, tá? Outras áreas, né, além dessas que eu citei para vocês, né, e eu deixei separado aqui de propósito, que são as áreas de atuação nossa aqui no Instituto Ana Beltrão, gestão de pessoas, empreendedorismo, consultoria, vendas, relacionamento com o cliente. A gente também trabalha dentro da gestão com desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes, através de mentorias e treinamentos que vão desenvolver a pessoa, a mentalidade, a capacidade técnica de trabalhar, de entregar resultados, né? A gente também trabalha ferramentas de desenvolvimento de líderes, para que esses líderes realmente possam gerir essa empresa, né, gerir os processos, mas também ser uma inspiração para aqueles que eles estão liderando. Beleza? Então, essas são as 20 áreas que a FIA, né, a Fundação Instituto de Administração, nos indica. Lembrando que, dentro dessas 20 áreas, nós ainda encontramos diversas sub-áreas, tá certo? Que só um administrador muito bem formado é capaz aí, tá, de te auxiliar. Então, vocês observam como a área de administração é ampla, é abrangente, nós estamos em todos os lugares. E volto a repetir, a empresa que não conhece de gestão ou não contrata um administrador para ajudar nessa gestão, ela tende aí no curto, médio e longo prazo ter diversos problemas. E está aí um dos porquês muitas empresas brasileiras hoje, elas não passam do primeiro ano de vida, elas fecham as suas portas, às vezes, com um ano de existência. Algumas ainda lutam até o terceiro ano, mas acabam fechando as suas portas. Por quê? Você precisa compreender que você pode ser bom no que for. Exemplo, você tem uma confeitaria e você faz os melhores doces, os melhores bolos, o que há de melhor para entregar para o seu cliente na área de confeitaria. Mas se você não tem uma gestão muito bem feita e estruturada, isso sozinho não vai sustentar
a sua empresa se manter no mercado quente, ativa, procurada pelo seu cliente, beleza? A gente precisa botar isso na nossa cabecinha. Então, você empreendedor que está me escutando aqui, ou você vai buscar uma formação na área de gestão, ou você precisa trazer aí um administrador para pertinho de você e você ter realmente esse suporte, tá? E aí, existe um questionamento muito grande sobre quem é o administrador do futuro. Eu costumo dizer que nós já estamos vivendo esse futuro. Por quê? Há 10 anos atrás, existia uma preocupação gigante das empresas, dos administradores, com quantidade do que ia ser vendido, com os processos, com o lucro, e o foco estava assim, nisso absurdamente. Não está errado esse foco, pelo contrário, se a gente não vende, a gente não ganha. Porém, né, desses 10 anos para cá, a área de gestão de pessoas, de recursos humanos, começa a crescer dentro das empresas, porque as empresas vão se dando conta de que precisa cuidar do seu principal ativo, que são os seus colaboradores. E isso a gente faz com gestão de pessoas e os processos de recursos humanos, tá? Então, nesse futuro que já está começando agora, mas a gente quer acreditar que nos próximos 5 anos a gente já tem isso muito mais, sabe? As empresas já realmente absorveram isso como deveria, né? A gente vai ter um gestor que ele é orientado ao lucro, ele é orientado a processo, ele valoriza a tecnologia, mas, acima de tudo, ele é um líder, ele é uma empresa que valoriza as pessoas. Eu costumo dizer que um bom líder é aquele que forma sucessores. Não é aquele líder vaidoso que muitas vezes tem medo de promover o seu funcionário com medo de perder aí a vaga para ele. Isso não cabe mais dentro da gestão. Isso não cabe mais dentro da administração para um líder. Se ele se comporta assim, ele sequer poderia ser chamado de líder, né? Ele ainda é um chefe. Está lá, né, naquela galera dos 10 anos para trás que a gente conversou, que realmente não sabe qual é o papel dele enquanto liderança, tá? Então, esse líder valoriza a tecnologia, valoriza processos, valoriza lucro, mas ele não descuida das pessoas, ele oferece autonomia, ele estimula a qualidade, ele estimula a inovação dentro das empresas, e ele faz isso desenvolvendo pessoas e também desenvolvendo sucessores, afinal, ele quer crescer. O líder inteligente quer crescer, ele quer mais para a vida profissional dele. Então, por que não preparar alguém que possa amanhã substituí-lo, né, à altura ou fazendo até um trabalho ainda melhor? Porque o mestre que é mestre, ele acaba sendo muitas vezes superado pelos seus alunos, pelas pessoas que é que ele mentora. Tá certo? Então, esse administrador do futuro, eu prefiro crer, né, Júnior, que ele já existe agora. Né? Esses administradores, esses líderes, eles estão sendo lapidados hoje, porque as empresas entenderam que se não cuidar da sua gente, do seu principal ativo, que são as pessoas, os seus colaboradores, ela está fadada ao insucesso. Tem um turnover gigante, né? Ou seja, demite, contrata, e isso é péssimo para uma empresa. Péssimo para uma empresa. Então, essa visão, essa mentalidade, né, desse líder, desse administrador, ela já vai mudando, já vem mudando, já tem um tempinho, e a verdade é que isso tem sido cada vez mais sendo lapidado, tá certo? Então, você que é gestor, que está aí me escutando, que é um líder, você precisa compreender que o seu principal papel é desenvolver pessoas, porque se você desenvolve, tá, pessoas, essas pessoas vão trabalhar com eficiência, com qualidade, vão desenvolver os processos da melhor forma. Por consequência, aumenta as condições de resultado e resultados com qualidade, tá? E aí, falando desse futuro da administração, né, em relação à IA, à tecnologia, meu Deus, porque o administrador vai perder espaço. Eu gostaria de dizer para vocês que não. O administrador que se mantém, tá? Que se mantém em crescimento contínuo, aprendizado contínuo,
ele não vai ficar obsoleto. E a gente vai trabalhar essas competências daqui a pouquinho, tá? Então, compreendam que a IA, ela pode analisar milhões de dados, como vocês estão vendo no slide que eu coloquei para você aqui. Mas ainda é necessário que o administrador faça a tradução desses dados, porque toda máquina precisa de humanização. E quem vai fazer a humanização na tradução desses dados que a tecnologia nos traz, para que as decisões possam ser éticas, estratégicas e humanas, é o profissional da administração. Para isso, você precisa se manter atualizado, procurar entender muito bem dessas tecnologias, para que você possa fazer esse trabalho em relação às respostas que as tecnologias, né, a IA, vai trazer para vocês aí, através de relatórios no seu dia a dia de trabalho, tá? Eu costumo dizer, e por isso que está aí, ó, no meu slide, que é a administração que garante que a tecnologia não seja apenas um recurso técnico, mas um meio que, de fato, vai gerar valor para a empresa como um todo. Porque você pode ter, gente, aí, ó, uma infinidade de dados, mas se isso não for corretamente traduzido, não terá nenhuma importância. Não são poucas as vezes que eu entro com a consultoria nas empresas, e a empresa tem sistemas que entregam todo tipo de relatório, todo tipo de dados e informações, e eu pergunto para os gestores, para o dono da empresa, e aí, o que é que vocês fizeram com isso? E muitas vezes eles não fizeram nada. Então, a tecnologia está ali por estar. Então, a gente precisa entrar com essa visão do administrador, para que realmente esses dados possam ser convertidos em informações que serão úteis e devidamente aplicáveis. Tá joia? Vamos prosseguir aqui nessa questão da tecnologia. Deixa eu buscar o outro slide aqui para vocês, tá? A interação entre a administração e a inteligência artificial. No ambiente corporativo, a IA nos oferece uma infinidade de possibilidades. A gente tem aí a análise preditiva de dados, e a gente tem um exemplo aí da Big Data, que nos fornece dados mais complexos, relatórios mais complexos, para que sejam tratados lá na alta administração, tá certo? A gente tem automação de processos, tá certo? Como o ERP, a gente tem gestão de relacionamento como o CRM, que hoje é fundamental para que as empresas possam trabalhar a sua carteira de clientes da maneira correta, desde a prospecção, e mantê-lo, né, ativo dentro da empresa, comprando e recomprando através desse pós-venda. E a gente também tem a IA aí dando um suporte, né, às decisões estratégicas, por exemplo, através aí dos dashboards, que vai fornecer relatórios também complexos dos mais diversos de dados e informações. E eu digo mais para vocês, a tecnologia não existiria dentro das empresas se não tivesse um administrador levantando as principais necessidades para que essa tecnologia existisse. Lembrem disso, tá? A tecnologia, ela existe porque existe um administrador que levantou a necessidade de algo. E aí é solicitado para quem trabalha com essas tecnologias criar lá os aplicativos, né? Os procedimentos que são necessários através da tecnologia para facilitar aí a vida do administrador. Eu gostaria muito que vocês guardassem essa mensagem, tá? Que eu estou passando para vocês. E aí, a gente tem aqui mais um mito, tá? Que a administração sofre, vamos dizer assim, tá? O administrador vai acabar com a evolução da IA. E aí eu volto a repetir. A IA não substitui a capacidade de um administrador liderar, de um administrador negociar, da ética, da compliance que precisa existir, né, dentro de uma organização. Não substitui a importância de uma empresa hoje trabalhar, por exemplo, com colaboração, com inclusão social, tá? A IA sozinha não vai promover isso, ela pode trazer dados que vão contribuir para as tomadas de decisões da empresa nesse sentido.
mas elas não vão fazer essa parte do trabalho, tá? E tampouco a IA é capaz de realmente ter ali uma visão sistêmica que de fato caracteriza o principal perfil do administrador, que é aquele perfil de profissional, e a visão sistêmica é o quê? Que tem a visão 360 graus, ele entende a empresa como um todo. Então, eu continuo persistindo e insistindo na colocação de que não existe esse administrador que vai ficar obsoleto e ficar fora do mercado se ele realmente se mantém ativo no seu conhecimento sobre as atualizações para a área e as atualizações com relação aí à tecnologia. E aí, falando dessa importância, né, de se manter ativo no mercado de trabalho, nas empresas, eu vou trazer para vocês, tá certo, aqui, as competências humanas e técnicas que são mais importantes para esse administrador hoje e amanhã, tá? No futuro. Observa que a gente tem aqui as características humanas, as competências humanas. Ana, por que se começa com liderança? Essa liderança aí está muito mais direcionada à autoliderança, a capacidade que esse administrador tem de se autoliderar. Porque a autoliderança está para a autogestão. Ele sabe o que tem que ser feito, ele não espera que ninguém peça que ele faça. Ele vai lá e faz, entende? Isso é autoliderança, isso é autogestão. Então, se você não é capaz de se autoliderar e ter a sua própria autogestão, você não é modelo, você não é inspiração para ninguém abaixo de você. Então, aquilo que você falar para as pessoas, as ideias que você tentar, né, angariar as pessoas para se engajarem, as pessoas não vão engajar, porque você não é modelo, você não é exemplo, né? A gente tem aí a comunicação, que é uma competência humana, porque você precisa desenvolver a habilidade de se comunicar, tá? Sendo uma fala mais clara, objetiva, direta, limpa, de fácil compreensão. Se você já tem essa comunicação aí bem desenvolvida, você está à frente de uma galera no mercado de trabalho. Se você não tem essa competência devidamente desenvolvida, você precisa fazer aí um curso de oratória, cursos voltados para desenvolver a sua comunicação. Trabalhar em equipe, olha, gente, a gente sabe que muitas vezes a gente acredita que produz melhor trabalhando sozinho e que a gente vai chegar onde a gente quer. Ok, eu concordo, a gente vai chegar onde a gente quer. Talvez em alguns momentos aquela concentração do trabalhar só seja realmente legal e importante. Mas a verdade é que quando a gente faz junto, é mais legal, é mais divertido. A gente co-cria, ou seja, existe uma junção de muitas ideias que a gente filtra e constrói a ideia que é principal para aquele projeto, para aquela entrega que a sua empresa precisa fazer. Então, trabalhar em equipe também é fundamental. E se você, como líder, como administrador, não é capaz de trabalhar junto com outras pessoas, você não tem como liderar. Concorda? A inteligência emocional, que é aquele autocontrole, o conhecimento dos seus sentimentos, das suas emoções, para que você não seja alguém impulsivo, que reaja na hora que um problema acontece, ou que você é desafiado, ou que alguém se comporta mal com você. Quando você tem esse autodomínio dos seus sentimentos e emoções, quando algo acontece, em vez de você responder no hop, você para, respira, entende a situação e você resolve. Isso é inteligência emocional para gestores e para administradores, tá? Essa questão da consciência, da cultura e da inclusão, isso é uma capacidade, uma competência humana. Por quê? Porque ninguém nasce com preconceito, ninguém nasce com problemas em relação a outra pessoa, a problemas de gênero. Ninguém nasce com problemas de gênero, ninguém nasce sendo preconceito por causa da cor ou por causa do... Sabe? Não existe isso. Essas são coisas que a gente vai adquirindo ao longo do nosso crescimento e de acordo com o ambiente onde a gente existe. Então, a gente precisa de profissionais da área de gestão que tenham essa consciência de cultura e inclusão muito forte. Porque, aliás, hoje as empresas entenderam que a diversidade é fundamental para que as ideias surjam, a criatividade surja, a inovação surja e as pessoas, sejam elas, né, colaboradoras, fornecedoras, clientes, elas realmente se sintam abraçadas, porque são pessoas que têm também muito a entregar. Tá beleza?
Essa questão do comportamento ético e da compliance. Olha, gente, ninguém ensina o outro a ser ético. Isso tem muito mais a ver com seus valores e sua moral do que com algo que você vai aprender numa live ou numa sala de aula. Tá? A gente pode, dentro de uma empresa, através do treinamento e desenvolvimento, por exemplo, ter uma série de palestras, rodadas de conversas, para estimular o comportamento ético. Mas a verdade é que isso precisa estar em você. Você precisa querer ser correto, querer ser justo, tá? Senão, ninguém vai desenvolver isso em você. Isso não é uma habilidade técnica. Isso é uma habilidade humana, tá? Essa questão da flexibilidade, da adaptabilidade. A gente está vivendo num mundo onde as coisas estão mudando assim. Veja que eu estou falando com vocês agora e amanhã, daqui 2 meses, alguma coisa que eu falei aqui já pode ter se tornado aí obsoleta, tá? Então, você precisa ser flexível, você precisa ser adaptável para que você realmente possa acompanhar essas mudanças e fazer com que essas mudanças dentro da empresa onde você trabalha, onde você atua como administrador, sejam propulsoras de bons resultados e não de mais problemas, tá certo? E o lifelong learning. Eu não quero nunca mais que vocês esqueçam essa expressão. Lifelong learning. Ana, o que é isso? A aprendizagem contínua. Você, administrador, precisa ser o responsável pelo seu aprendizado contínuo. Não é a empresa onde você vai trabalhar que é responsável por isso. A empresa pode promover essa aprendizagem contínua, mas primeiro isso precisa partir de você. Independente da empresa lhe pagar um treinamento ou não. Você precisa querer evoluir como ser humano, você precisa querer evoluir como administrador, você precisa querer evoluir para entender as mudanças de mercado, o que de novo tem nas tecnologias, de que forma a IA vai fortalecer o seu trabalho. E a empresa sozinha não é responsável por isso, tá? Então, se você não praticava a partir de hoje o lifelong learning, você vai praticar, tá? E aí, a gente vai ter um outro momento aqui para a gente falar de como desenvolver esse aprendizado contínuo. Eu prometo que eu vou trazer aí para vocês. Então, observe que essas são as competências humanas que um administrador precisa ter muito bem desenvolvido hoje para se manter, né, competitivo no mercado, tá certo? Amanhã. Prosseguindo, a gente vai falar agora sobre as habilidades técnicas. E eu trago uma série delas aqui, mas independente das que eu trago aqui, todas as habilidades técnicas que disser respeito à sua função, você precisa se atualizar, tá? E a gente tem aqui, ó, a inovação, né? Você tem que estar sempre aberto às novas ideias, buscar coisas novas, novas formas de desempenhar uma atividade, enxugar processos. É isso que a inovação faz. A diferença entre liderar e gerir, isso você precisa ter muito claro na sua mente, porque são coisas diferentes, mas que se complementam na função de um gestor. Quando a gente fala de liderança, a gente está falando de inspirar comportamentos, desenvolver pessoas, inspirar as pessoas a quererem ser melhor, inspirar as pessoas a quererem crescer, a fazer aquele trabalho do jeito certo. Porque aí entra o seu papel como gestor, que é refinar o processo, acompanhar a qualidade como isso está sendo feito e cobrar os resultados que precisam cobrar. Então, você como administrador, como gestor, que entendeu muito bem como a liderança e a gestão se equilibram dentro da sua atuação profissional, você provavelmente tem uma equipe muito bem desenvolvida e a alta performance é algo que é latente no dia a dia de trabalho de vocês, tá? A gente tem aqui, como eu falei, a questão do desenvolver pessoas, esse é um trabalho, né, que é técnico, conhecer o perfil de cada pessoa da sua equipe, quais são as necessidades individuais de cada um, quais as necessidades da equipe como um todo, traçar um plano e através aí da avaliação de desempenho, treinamentos, você ir promovendo o desenvolvimento e o crescimento dessas pessoas, porque elas vão trabalhar mais engajadas, elas vão trabalhar com mais motivação, e muito provavelmente vão entregar muito mais do que seriam capazes de entregar se não tivesse esse olhar de desenvolver que um líder precisa ter, beleza? A questão de formar sucessores, como a gente já falou aqui, o gestor, o administrador inteligente, ele vai ter sempre alguém ali, ó,
que ele vai olhar e vai dizer, caramba, esse aqui dá um excelente gestor, um excelente líder. Se não na função que eu estou hoje, que pode abrir amanhã em outras áreas que ele possa contribuir dentro da empresa aonde ele atua. E esse olhar clínico de formar sucessores tem que ser ali do administrador, tá? A questão do pensamento crítico, resolução de problemas, tomadas de decisões, a gestão de projetos, que de repente você pode olhar um processo que já é executado de um mesmo jeito há anos, mas precisa passar por um refinamento, e existe uma técnica para fazer esse refinamento, para, né, desenhar esses projetos que o administrador conhece, tá? Precisa realmente ter habilidade na arte de negociar, de persuadir, tanto internamente a sua equipe na empresa, quanto no que diz respeito a fornecedores, no que diz respeito ao trato com o cliente final, tá certo? A visão estratégica e sistêmica, que é essa visão como um todo, 360 graus da organização, como a gente já falou aqui, né? E desenvolver competências digitais, que é justamente essa atualização no que diz respeito a tecnologias e o uso da IA dentro da sua área de atuação. Se você seguir, né, sempre nesse lifelong learning, que é esse aprendizado contínuo, investindo em cursos, workshops, assistindo lives, palestras, lendo livros, fazendo uma formação, uma atualização profissional, não tem como esse administrador perder espaço para tecnologia nenhuma. Pelo contrário, ele passa a se tornar assim sine qua non. Não, a gente precisa desse profissional aqui, porque sem esse profissional aqui, a nossa empresa ela não cresce. Beleza? E aí, além do que eu falei, e falei no comecinho desse slide, todas as atualizações técnicas, competências técnicas que você precisar desenvolver aí em relação à função que você atua, tá? Nosso penúltimo slide, né, que fala aí sobre os desafios da gestão. Lembra que eu falei do lifelong learning? É um desafio das empresas criar esse ambiente de aprendizado contínuo. Tem colaborador que não gosta de participar de treinamento, que falta, mas na entrevista ele diz que gosta, que diz que vai fazer. E aí nem esse colaborador, esse administrador, não importa o cargo, ele nem investe nele como profissional e nem abraça os investimentos que a empresa faz. Gente, esse profissional ele não se sustenta no mercado, tá certo? Ele vai sempre achar que ganha pouco, mas a verdade é que ele não oferece o suficiente para ganhar mais. Então não seja esse tipo de profissional, tá? Você precisa investir em lifelong learning, ou seja, aprendizado contínuo, para que a sua empresa, fazendo esse investimento, esses colaboradores tenham no seu líder, no seu administrador, alguém ali que é o espelho, que é a influência positiva nessa importância de desenvolver o aprendizado contínuo, tá? Adaptação às novas tecnologias, como a gente falou. O administrador é quem primeiro levanta a necessidade da tecnologia. Olha, a gente precisa de informações para isso aqui, a gente precisa trazer mais agilidade para esse processo aqui. E aí a empresa contrata uma empresa que trabalha com tecnologia, que vai desenvolver um processo, um aplicativo, alguma coisa no sistema, no site, que vai trazer todas essas informações. Mas para isso, você tem que estar atualizado no que diz respeito às tecnologias da área que você atua. Não importa qual seja ela, tá? Desenvolver habilidades, né, socioemocionais. Além das habilidades humanas, competências humanas, que eu trouxe para vocês aqui 3 slides para trás, desenvolver a empatia, por exemplo, ela é fundamental, tá? Porque muitas vezes tem um colaborador seu que não está, sempre produziu muito, sempre entregou muito, de repente hoje não está entregando como você desejaria, como ele seria capaz, mas a simples compreensão de entender o momento atual da vida daquela pessoa, de você ter uma escuta ativa, já é o suficiente para se sentir olhada, para se sentir importante, e essa pessoa voltar, esse profissional voltar a desabrochar. Isso é empatia, não é passar a mão na cabeça. É compreender e criar circunstância de estimular essa pessoa, de tirar a atenção dela para o problema e trazer ela para a solução. Que é fazer um trabalho de qualidade, entregar resultados para que possa receber, né, o que é justo por aquele trabalho que ele faz. E também a questão da habilidade de resolver conflitos. Esse administrador não pode ser ele
quem vai ser um gerador de conflitos, de fofoquinhas, de conversas, de desunião dentro da empresa. Ele tem que ser alguém que está apto a conhecer a sua equipe a tal ponto que ele chegou na empresa, ele já percebe que tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa errada, que ele ficou ouvindo ali nos corredores e às vezes ele escolhe não escutar, né? Mas quando ele desenvolve essa habilidade de gerenciar conflitos, a gente tem uma empresa muito mais humana, muito mais parceira, com colaboradores que são muito mais parceiros, porque esse líder é próximo, né? Esse líder, ele chega junto. Então, observe, né, que diante de tudo que a gente conversou aqui, essa historinha de que escolhe administração que não sabe o que quer, caiu por terra, né? Essa questão de que o administrador vai ser substituído por tecnologias, por IA, isso também não existe, desde que ele faça, acompanhe direitinho tudo que eu expliquei aqui, né? Se mantenha ali ativo no seu conhecimento, se adaptando ao que essas tecnologias trazem de melhor. A gente falou aqui sobre essas competências humanas e técnicas que são primordiais para que o administrador ele faça realmente um bom trabalho. Falamos aqui sobre a relação do administrador com essas novas tecnologias e que, apesar delas, não se abre mão desse profissional, porque é ele quem faz o tratamento, né, dos dados, traduz esses dados para a prática e, de forma alguma, vai perder a humanização e a ética na hora de aplicar essas informações no dia a dia profissional, tá certo? Então, como a gente falou no comecinho, a administração é uma das formações mais completas que a gente tem. E eu quero deixar para vocês aqui essa mensagem do Rafael Pôncio, que eu acho que é muito pertinente, que fala muito sobre essas grandes mudanças que a profissão do administrador tem sofrido nos dias atuais, para que ele possa se manter no futuro um profissional realmente competitivo e necessário ainda mais dentro das empresas. Então, o Rafael fala, a administração é a bússola que garante que, mesmo diante da velocidade da tecnologia, as organizações mantenham rumo, valores e propósitos. Esse é o papel da administração. E eu espero que vocês que ficaram comigo aqui até o final tenham gostado dessa mensagem, dessa conversa que a gente teve hoje, tá? Esse vídeo ele vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Então acessa lá o YouTube, procura Instituto Ana Beltrão e já segue a gente, porque a gente está sempre colocando conteúdos atuais como esse aqui, que vai te ajudar a desenvolver na sua vida, no seu lado pessoal, no campo profissional e também ajudar a desenvolver o seu negócio, tá certo? Já segue a gente lá, pede, né? Clica lá para dar uma moral pra gente, que isso mantém a gente mais motivado a continuar dando o nosso melhor para vocês todos os dias. Cidinha, te esperando aqui para o nosso encontro lá do IBC, para a gente falar de negócios e para a gente matar a saudade, dar aquele abraço, viu? Para vocês que ficaram até o final, um beijo carinhoso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!